foi simplesmente o pior dia de trabalho que você teve na semana. Talvez até o pior dia do mês. Algumas coisas deram muito errado e você só quer chegar em casa, tirar os sapatos, tomar um banho e deitar. Então você se deita, deixa uma luz quente acesa ou até mesmo sem luz alguma e fecha os olhos. Porém você ainda sente muito estresse, o seu dia realmente foi muito ruim e tem muito cortisol ainda correndo pelo seu corpo. Então você precisa se livrar dele primeiro para conseguir, enfim, dormir um pouco. Você só não sabe o que precisa ser feito. De repente, seu parceiro ou sua parceira deita do seu lado, abre o notebook e começa a escrever sem parar. O som é suave, ritmado, quase hipnótico. Em questão de segundos, uma sensação gostosa começa a subir pelo couro cabeludo e desce pela nuca. Você fecha os olhos, respira fundo e de repente todo o estresse já foi e agora você pode dormir em paz. Agora, imagina a mesma cena. Luz baixa, ambiente quieto, e quando alguém começa a digitar do seu lado, você implora, pede pelo amor de Deus para que pare com esse barulho, porque você precisa de qualquer jeito relaxar. Seu coração acelera, a respiração fica pesada e você só consegue pensar, era tudo que eu não precisava hoje. O mesmo som, mesma situação, duas reações completamente diferentes. O que será que acontece no nosso cérebro para explicar isso? Na primeira situação, onde a pessoa se sente mais relaxada com o som do teclado, acontece a famosa resposta sensorial meridiana autônoma, cuja sigla em inglês é ASMR. E isso nada mais é do que aquela sensação de formigamento, e normalmente ela é desencadeada por sons delicados, como chuva, o próprio exemplo do teclado do começo do vídeo, amassado de papel, sussurros. É como se o nosso cérebro dissesse isso, relaxa, fica tranquilo que tá tudo bem. O termo ASMR foi cunhado pela Jennifer Allen em 2010 e cada sigla significa autônomo, porque acontece de forma autônoma, espontânea, sensorial, porque está relacionada aos sentidos, M de meridiano é uma palavra emprestada que representa nada mais do que um clímax, de um ponto alto, uma ideia de pico. E resposta, porque nada mais é do que reações a estímulos, como por exemplo, mais uma vez no início do vídeo, um teclado sendo digitado, a resposta foi esse relaxamento. O termo ASMR ele é extremamente recente. Por exemplo, até 2013 não tinha sequer um material científico e confiável que estudasse o que era isso, como que ele era desencadeado, que trouxesse mais à tona, essa existência. As pessoas meio que falavam em fóruns de internet, meio informal, e criavam grupos, pra se comunicar e falar assim: gente, eu também senti um relaxamento. Pô, eu também, que doideira. Então ficava meio que em off ali, Talvez até, achassem estranho isso, meio... E é estranho mesmo, É estranho mesmo, mas é bom também, Inclusive, uma das pessoas mais famosas, que foi até atribuída de forma retroativa, é o Bob Ross, numa série de videoaula que ele fez, chamada The Joy of Painting, onde ele vai, pintando, ensinando alguns conceitos, e ele vai sussurrando, sobre o que ele tá fazendo, vai até fazendo uns sonzinhos assim com o pincel. Most fun part of this whole technique is washing the brushes. We have happy accidents. Sem querer, Não foi a intenção dele de causar isso, mas pessoas ali de alguma forma sentiam um sossego ali, um relaxamento. Então por isso lá, mais pra frente, revisitaram essa obra e falaram assim, pô, isso é ASMR puro, A galera fica relaxada pra caramba assistindo e ainda aprende o conceito de pincel se não dormir, Se não pegar no sono. Se pegar no sono, vai ter que assistir de novo até conseguir completar tudo. Tipo, qualquer pessoa depois dos 30 tentando assistir uma série, acaba dormindo o tempo inteiro. Ah, tá bom. Fazer o quê? Então, basicamente, as pessoas pensavam, poxa, isso é muito bom, mas não sei explicar, Enfim, hoje tem essa explicação. E como eu falei, no caso do Bob Ross, ele não só fazia sons ali, causava o ASMR, mas ele também explicava alguns conceitos. Isso acabou influenciando artistas de ASMR na atualidade, como por exemplo tutoriais de maquiagem, onde a pessoa ensina sussurrando bem pertinho do microfone, explicando os conceitos, ou então até algumas experiências mais imersivas, onde você se passa por um cliente de uma barbearia e a pessoa vai ali fingindo que está fazendo sua barba, cortando seu cabelo e sussurrando. Se eu explicasse esse vídeo dessa forma, você ia gostar? Deixa aqui nos comentários.
Então existem várias formas, né, de explorar o ASMR. E o interessante é que não é só por sons, tá? Embora seja mais comum ver vídeos de sons, de sussurros, de bater dedos assim, né, na mesa, que é bem famoso. Mas também, por exemplo, uma massagem no couro cabeludo pode despertar também um ASMR. Pode resultar nessa resposta sensorial, né? Enfim, com a onda de estudos específicos sobre o ASMR, alguns pesquisadores perceberam que algumas áreas do cérebro eram ativadas durante esse fenômeno. Bom, você já ouviu falar que o abraço pode curar, pode liberar neurotransmissores? Ou, sei lá, uma mãe cuidar de um bebê pode reduzir inflamações? Pois é, isso é relacionado à ocitocina, ou mais conhecido como hormônio do amor. Uma das áreas do cérebro eram as mesmas que eram ativadas quando esse hormônio estava sendo liberado. Além disso, temos o córtex somatosensorial, ou se preferir, o sistema sensorial somático. Nada mais é do que a rede de receptores neurais que a gente tem e que ela é responsável por gerar, né, as sensações de pressão, de vibração, de temperatura, dor e até mesmo a posição do corpo, que seria a propriocepção, né? Quando você fala próprio, acho que é disso aí que vem, não sei. Enfim, o que explica a sensação de formigamento. Outra parte que foi observada é o córtex pré-frontal, que a gente já falou em outros vídeos, inclusive até já trouxe o benefício de aprender um instrumento musical para o desenvolvimento dele, que basicamente, resumidamente, é a parte responsável por organização, planejamento, bom senso, racionalidade. Inclusive no ser humano ele é mais desenvolvido do que nos outros animais, né? É a parte mais diferente, não sei se é a mais diferente, mas é uma das partes mais diferentes ali de um cérebro humano para um cérebro de um animal irracional. Se bem que o humano é bem irracional, né? Eu acho que o humano é mais irracional do que o próprio animal. Na verdade, eu acho que o córtex pré-frontal é responsável pela irracionalidade, pensando bem agora. Bom, de forma rápida, para você entender a importância do córtex pré-frontal, eu trouxe aqui um caso de um minerador chamado Phineas Gage, que ele sofreu um acidente, né, na mineração onde ele trabalhava, e ele perdeu praticamente toda a parte do córtex pré-frontal. E aí ele começou a andar na rua e ele começou a agarrar as pessoas na rua, a assediar, a tirar roupa, né? Ele perdeu o bom senso. Inclusive, esse mesmo bom senso acontece quando a gente consome bebida alcoólica, né? Então a gente inibe o córtex pré-frontal, então a gente acaba fazendo umas bobagens aí, né? Tá? Só pra ficar de forma bem resumida. Se quiser depois procura sobre esse caso, é bem legal. Talvez eu possa até trazer aqui, né? Pra ajudar a complementar. Mas é basicamente isso, tá? Por isso que quando você tá andando com seu cachorro, você tem que levar a sacolinha plástica, tá? Além disso, o nosso sistema límbico também é responsável pelas emoções, em alguns casos, e a liberação de dopamina foram observados, mas é bem diferente do que o frisson, que a gente também já trouxe aqui no canal. Brevemente falando, o frisson ele é quando a gente sente aquele arrepio na música, né? A gente tá ouvindo uma música, começa a ficar arrepiado numa área, por se conectar de alguma forma com aquela parte ou com aquela letra, enfim, de alguma forma. Só que nesse processo libera muita dopamina. E no ASMR é uma coisa mais contínua, né? Libera aos poucos, é devagar, ela tem uma resposta mais prolongada, dura mais também. Então, fazendo uma analogia, é como se o frisson fosse fogos de artifícios explodindo, liberando dopamina pra caramba, só que rápido. E o ASMR fosse mais contínuo, como um rio, né? Um rio mais fluido, mais progressivo, calmo, tranquilo, liberando aos poucos essa dopamina, em baixa quantidade. Então seriam essas as principais diferenças, né, do frisson para o ASMR. E outra parte do cérebro também é importante citar aqui que foi ativada foi o núcleo accumbens, que ativa o sistema de recompensa na gente. Antes de continuar, queria te convidar a escutar o Waves nas plataformas de streaming, tá aí na tela para vocês. Eu faço principalmente músicas instrumentais, lo-fi ou só no piano, músicas com uma ambiência épica. Eu gostaria muito de fazer parte da sua rotina. Então eu recomendo o lo-fi para estudar, para trabalhar, para relaxar, para dormir. Inclusive tem até alguns efeitos ASMR no meio, tá? Como barulho de chuva, barulho de vinil estalando, fogueira. Vai lá, tenho certeza que você vai curtir. Já me segue lá também nas plataformas de streaming, deixa o like, já se inscreve aqui também, deixa o like, faça tudo o que você tem que fazer. Vamos só crescer junto. Agora sim, continuando, como eu falei, o ASMR ele tá além dos sussurros e
do que a gente está acostumado a ver nos vídeos. Ele também pode ser desencadeado por sons de chuva, sons de teclado, como eu comentei. E, assim como eu disse aqui um pouco antes de continuar, alguns artistas exploram isso. Inclusive eu adiciono sons de chuva, sons de natureza, de vento, de fogueira, porque eu acho que isso traz um relaxamento extra ao lo-fi. O lo-fi já é um estilo musical calmo, tranquilo, mas quando a gente adiciona esses efeitos aí, enriquece ainda mais. Alguns artistas, partindo mais pro lado popular, exploram isso até com a própria voz, como por exemplo a Billie Eilish, que transforma basicamente sua voz, no seu sussurro, em gatilhos de ASMR. E é engraçado, às vezes você gosta de uma música, se identifica com ela, sente um relaxamento e não sabe muito bem o porquê. Da próxima vez, tenta prestar atenção no porquê que você está sentindo esse relaxamento naquela música. Às vezes é algum gatilho ASMR ali no meio. É uma técnica de produção musical, explorar o máximo de recurso possível para se conectar com ouvintes. Mas será que todo mundo vivencia o ASMR e consegue experienciar isso? Bom, no nosso segundo exemplo, a gente viu que a pessoa, ao invés de ficar mais relaxada, ela ficou extremamente nervosa. Isso acabou com o descanso dela. Mas por que será que isso acontece? Para começar, na verdade, existem vários tipos de gatilho para ASMR, Como a gente viu, um dos sistemas que podem estar envolvidos nesse efeito de relaxamento é o sistema límbico, que é relacionado a emoções. E às vezes, por experiência de vida, uma pessoa simplesmente associa ali um barulho de teclado com muito trabalho e fica irritada e não consegue nem ouvir de longe assim o som do teclado do notebook, do segundo exemplo. Mas ela pode relaxar com som de chuva, por exemplo. Isso é um fator, tá? Então, por exemplo, se alguém fala, putz, eu não gosto desse som, não consigo... ASMR pra mim não dá certo. Às vezes, um tipo de ASMR não dá certo. Outro pode dar. Além disso, tem gente que não dá certo com nenhum tipo. A gente vai falar aqui de duas condições específicas que podem estar relacionado com não só não sentir o ASMR, mas também ter um efeito totalmente ao contrário, que é ficar super irritado, até sentir dor, tá? Que são misofonia e hiperacusia. A misofonia é como se o cérebro confundisse algum som específico com alguma ameaça emocional. E a pessoa simplesmente acaba, ao invés de sentir o relaxamento, se sente irritada, piora. Mas existem vários graus de misofonia, que se estende desde não sentir incômodo nenhum, mas também não sentir o prazer, até agressões físicas. Vale ressaltar que o que eu vou falar aqui, tá, não é recomendação nenhuma, são estudos que eu vi e eu tô trazendo só o conhecimento para vocês. Então, ouçam o que eu tô falando, mas obviamente, é óbvio, mas vale sempre reforçar isso, não é nenhuma indicação de tratamento, não é nada, nenhuma contraindicação, é simplesmente um fato. Eu estou te dando os fatos, os estudos que eu tenho, e aí você leva o seu caso. Se você tiver essa condição, você leva o seu caso para o seu médico, para a sua médica e trata aí da melhor forma para você. Mas uma das formas de melhorar, de atenuar essa condição, é se expondo controladamente a esses sons. Mas algumas pessoas pioram ou melhoram, Então tem que, como eu falei, tem que ver caso a caso, tá? Tem que ver caso a caso. Além disso, isso também pode melhorar ou piorar com o passar do tempo. Por exemplo, se sente na infância, mas quando você vai crescendo, some. Ou ao contrário, você sente pouco na infância, cresce e piora. Isso pode acontecer também. Já a hiperacusia é como se o cérebro amplificasse o som mais do que o necessário para ser entendido. Resumidamente, a misofonia é uma resposta a sons específicos, enquanto a hiperacusia é mais genérica, a sons do cotidiano, como por exemplo um carro passando na rua, uma moto. Ou seja, para quem tem alguma dessas condições, dependendo do grau da misofonia, ou se tem hiperacusia, o ASMR pode ter um efeito doloroso para essa pessoa. Como a gente viu ao longo desse vídeo, o ASMR não é só uma febre que surgiu no YouTube, a galera começou a aplicar esse conceito, começou a fazer vídeo e tal, mas também é algo cientificamente fundamentado. Tem algum motivo por trás disso. E para falar a verdade, ele é bem complexo, porque várias áreas do cérebro são despertadas ali quando a gente está experienciando esse fenômeno.
E com certeza tem aí um caminho muito interessante para ser percorrido ainda, para explorar mais essa área do ASMR. Eu, particularmente, nunca tentei usar o ASMR mais popular ali, né, com sussurros, com amassado de papel e tal, para relaxar. Eu não confesso que eu não gosto muito, para mim não funciona muito. Mas som de chuva, por exemplo, ouvir uma musiquinha com essa textura assim, lo-fi e tal, para mim funciona. Relaxo. Consigo focar mais no trabalho, consigo estudar bem, consigo ler um livro. Então, vai de pessoa para pessoa. Se você nunca tentou, dá uma chance. Se pra você não funcionar, como pra mim não funciona esses mais tradicionais, vai ouvir um lo-fizinho, põe uma música instrumental, vai ouvir o Waves, né? Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e tchau! Que bobão, né?